Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Eu quero desejar a você um feliz Natal. Que Deus possa realmente te abençoar, abençoar você, abençoar a sua família, né? Eu tenho certeza que você já tem esses presentes valiosos, né? Que é a meditação matinal. Aliás, o ano que vem é da senhora White, né? A lição da Escola Sabatina, aqueles que fizeram a sua assinatura, e a gente falou bastante de assinaturas, né, aí nos meses de setembro, outubro, novembro. Quem fez a assinatura com certeza já recebeu a sua lição para o próximo trimestre, né? Então já está mais tranquilo. Nosso programa de hoje, o programa Escola Sabatina, é um programa bem especial, um programa de Natal, né, como foi o programa de quarta-feira, né, aqueles que assistiram. E nós vamos dar início, então, cantando o hino de número 45 do nosso cenário, Nasce Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vem pois dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, pede a redenção. Ser, pois, bem-vindo, viva Deus justo império, honras e glórias, anjos e homens nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Que Jesus possa nascer no nosso coração todos os dias, né? Principalmente nesse sábado. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, nós queremos te agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos num programa da Escola Sabatina. E agradecemos, ó Deus, por mais um Natal na vida de cada um de nós. Que Tu continues conosco neste sábado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos então para a última carta missionária do ano de 2021. Né? Divisão do Pacífico Norte Asiático é a divisão que vai estar recebendo o excesso das ofertas, né? E com certeza você separou aí para entregar aí na igreja, né? Ou fazer ali o Pix, ou através do aplicativo, né? Desta feita nós temos esse título, né? Jugo Desigual. É uma história maravilhosa e eu quero te convidar nesse instante
a assistirmos juntos esse último informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. Jugo desigual. Shang mora em Taiwan e desde pequena frequentou a Igreja Adventista do vilarejo. Mas por causa de um acordo entre famílias, ela teria que se casar com Ming, de outra denominação religiosa. Ela não queria se casar com alguém de outra religião porque ela tinha aprendido na Bíblia sobre o jugo desigual. Shang decidiu conversar com o futuro marido sobre o assunto, mas ele disse que não mudaria de religião de forma alguma. Entretanto, toda a aldeia já sabia do casamento e seria uma vergonha para Ming cancelar o matrimônio. O homem cedeu, se tornou adventista para se casar com Shang e também decidiu parar com seus maus hábitos. Eles se casaram, mas Ming se tornou um homem triste. Ele tinha saudade dos seus costumes seculares. Então Shang decidiu ajudar o marido a ter um estilo de vida saudável e com hábitos corretos. Mas ele não queria ser um novo homem e logo voltou para sua antiga vida de bebidas e coisas prejudiciais. Depois de 10 anos, Ming continuava com seus maus hábitos e por isso Shang decidiu sair de casa com os filhos. Foi um choque para o homem. E desta vez, ele mudou completamente de vida. Era uma nova pessoa. Shang voltou para casa feliz. E hoje Ming continua fiel a Deus e um ativo adventista na igreja local. Apesar da mudança do marido, Shang alerta que é melhor se casar com um cônjuge de sua própria fé. A oferta deste trimestre irá ajudar a abrir 3 centros de influência para a população indígena em Taiwan. Iremos ainda ajudar a construir centros missionários na Coreia do Sul e na Mongólia. E, por fim, auxiliaremos no desenvolvimento de um programa online para novas gerações no Japão. E como hoje é Natal, quem realmente sou eu, a Júlia. Desejamos liberais e Feliz Natal! Tivemos o privilégio, então, de assistir mais uma Mundial das Missões, e eu tenho certeza que essa história mostra o poder de Deus, né, na vida daqueles que são realmente fiéis ao Senhor. Você e eu podemos auxiliar ajudando com as nossas ofertas, né, com o aplicativo 7Me, com o Pix, né, enfim. Nós podemos fazer com que mais histórias maravilhosas como essas possam se tornar uma realidade. Muito bem, nós vamos agora assistir um vídeo especial sobre o Natal com Arautos do Rei e convidados. Visual na cidade, vejo cores, só amores por onde vou. É Natal, tudo está em festa, é tão legal esse clima de euforia, de alegria, nos faz tão bem. De cantar, há um brilho no olhar. Está chegando o Natal, é tempo de amor e paz. Mas não esqueça que o Natal é Cristo, Cristo. Sem Ele tudo mais não tem valor. Tudo é mais bonito,
que a salvação está. Não deixe fora do seu Natal. Não, 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 não deixe fora da vida. Pois o Natal passa e a vida continua. O futuro está com Deus. Siga sempre em frente. A vida não é só presente. O futuro está com Deus. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Tenham todos um feliz Esse é o meu desejo da minha família para todos vocês. Um Feliz Natal, que Deus realmente possa abençoar a cada um de nós. Vamos orar para darmos início à recapitulação da lição da Escola Sabatina dessa semana. Bom Deus, meu Pai, nossa gratidão por mais uma vez podermos desfrutar da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Durante todo esse trimestre tivemos aí esse título geral, né? A verdade presente em Deuteronômio. Para essa última semana, essa lição número 13, o título A Ressurreição de Moisés. O verso para memorizar lá em Judas, verso 9, né? Só tem um capítulo, né? Verso 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Muito bem, tome aí agora a sua lição. Nós vamos agora à parte de domingo, né? Tem esse subtítulo aí, o pecado de Moisés, parte primeira, né? E é interessante, queridos, que vez após vez, né, em meio à apostasia que muitas vezes reinou ali na vida dos israelitas, mesmo lá atravessando o deserto e agora ao se aproximarem aí da Canaã, né, da terra que agora emanava leite e mel, Deus sempre providenciou, né, milagrosamente para os filhos de Israel toda a provisão necessária. O Pentateuco nos diz que eles andaram durante 40 anos ali no deserto e as sandálias não se gastaram. Eles tiveram o maná, né, para alimentá-los durante aqueles 40 anos. Eles tiveram água. Mas esse probleminha da água é que deu esse problema para Moisés. Moisés foi conhecido ou se tornou o homem mais manso da terra, o homem mais paciente. Mas mesmo ele, com toda essa paciência, um dia ele perdeu a paciência. E foi por causa da água. Deus havia dito para ele que ele falasse a rocha. Mas ele estava tão chateado com aquele povo que vivia reclamando e querendo água, né? Como se nunca tivessem água, como se Deus tivesse os tirado o direito a tomar água, coisa parecida. Não, durante 40 anos Deus fez isso, né, com eles. Mas mesmo assim eles gostavam de reclamar. E Moisés perdeu a paciência. Ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha. E ele bateu com força, com raiva, né? E a água saiu. Mas ele não deveria ter feito aquilo ali. E por ser, né, um líder ali, ele acabou colocando um pecado, né, que iria trazer grandes transtornos ao povo de Israel, né? No momento da ira, ele pareceu se esquecer de que somente o poder de Deus, atuando entre eles, poderia fazer tal milagre. Ele, mais que todos, deveria saber disso.
Afinal de contas, ele era o líder. Então, recai sobre a liderança, né? Sobre o líder, todo o problema que muitas vezes é ocasionado por alguma divergência, algum problema que ocorre na igreja, na casa, no trabalho, assim por diante. O líder, ele tem que tomar a iniciativa, né? E muitas vezes, ao tomar essa iniciativa de uma forma errônea, como fez Moisés, ele acabou trazendo um transtorno para o povo de Israel. Ele deveria ter confiado em Deus e escondido a sua ira em Deus, e Deus teria providenciado. Mas infelizmente, né, ele fez isso, né? E aqui a lição nos diz, né, que o problema não foi a ira em si que foi ruim o suficiente, porém compreensível, mas as seguintes palavras: teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Como se ele ou outro ser humano pudesse tirar água de uma pedra. Então, no momento da ira, ele se esqueceu, né, de que somente, né, Deus e o poder de Deus atuando entre eles, né, poderia fazer tal milagre. Né? Mais do que todos, ele sabia muito bem disso. Né? Mas, se nós temos a parte 1, nós temos também a parte 2, né, o pecado de Moisés, agora a parte 2. E é interessante, amados, pegando aqui a liçãozinha, né, deixa eu virar aqui a minha liçãozinha, nos diz, né, que segundo o texto, ali de Números capítulo 20, versos 12 e 13, havia mais no pecado de Moisés do que apenas a tentativa de tomar o lugar de Deus, que já era grave o suficiente. Ele também mostrou falta de fé. Para dirigir aquele povo no Egito, Moisés deveria demonstrar fé. E isso ele fez durante 40 longos anos. Ele demonstrou fé. Mas note que num segundo, né, vamos pensar assim, num momento de ira, num momento de falta de paciência, ele acabou se esquecendo de que Deus é que providencia todas as coisas, né? É que Deus é que faz todas as coisas, é Deus que providencia o nosso alimento, a nossa água, o nosso trabalho, a nossa saúde, todas as coisas. Né? E às vezes a gente pensa que por nós mesmos nós vamos conseguir fazer tais coisas. Né? E a lição então nos diz, né, que se Moisés tivesse mantido a calma e feito o correto, mostrando sua própria fé e confiança em Deus em meio à apostasia, ele teria glorificado o Senhor diante do povo. Então aqui o exemplo maior deveria ser de Moisés, mesmo nesse momento difícil. Então a gente pode notar que, embora a gente tenha, né, fé em Deus e confiança nele, mas muitas vezes essa fé vacila, essa confiança desanima e a gente acaba caindo então nos laços, né, do inimigo. E aí complementa dizendo assim, né, ele teria glorificado o Senhor diante do povo e sido novamente um exemplo de fé e obediência verdadeiras. Né? Agora, a lição aqui nos diz, no último parágrafo, uma coisa bem interessante. Né? Diz assim, claro, superficialmente pode parecer que o julgamento divino sobre Moisés foi o quê? Exagerado, foi extremo. Depois de tudo o que ele passou, não teria permissão de cruzar o Jordão até a terra prometida. Desde que essa história é contada, indaga-se por quê? Por um ato precipitado. O que ele esperava por tanto tempo lhe teria sido negado. 40 anos ali, com aquele povo obstinado, teimoso, não crente em Deus. E agora, quando estava para chegar nos portões de Canaã, é tirado esse privilégio. E ainda, né, foi no finalzinho da vida dele que ele teve esse percalço, ele teve essa falha. Só que Deus tinha algo melhor para ele. Deus tinha algo fantástico para ele. E na parte então de terça-feira, nós temos aí, por exemplo, a morte de Moisés. Né? E aqui a lição nos diz que, né, depois de chegar tão longe e passar por tanta coisa,
ficar fora, né, do cumprimento da promessa de Deus, dada já a Abraão, Isaac e Jacó, há séculos atrás, e agora confirmada no ministério de Moisés. Mas ele não poderia adentrar, né, a Canaã. E eu gostei, eu acho que você também gostou, do que está escrito no Patriarcas e Profetas, na página 471 e 472. Eu vou ler para você. Recapitular, aliás, você já leu durante a semana. Então, diz assim, ó, agora ele está lá no Monte Nebo, né, onde que ele morreu. Então, na solidão, Moisés reviu sua vida de lutas e dificuldades. Desde que havia deixado as honras da corte e de um reino que poderia ter sido seu no Egito, para arriscar o futuro com o povo escolhido de Deus. Lembrou-se dos longos anos no deserto com os rebanhos do seu sogro Jetro, né? Do aparecimento do anjo na sarça ardente, né? E do chamado para libertar Israel. Então, isso passou como um filme na cabeça de Moisés, né? Viu de novo os milagres do poder de Deus realizados em favor do povo escolhido e sua paciente misericórdia durante os anos de peregrinação e rebelião. Apesar de tudo que Deus tinha feito pelo povo, apesar das próprias orações e dos esforços de Moisés, apenas dois, né, Josué e Caleb, né, dois de todos os adultos do vasto exército que deixou o Egito foram considerados dignos de entrar na terra prometida, né, Josué e Caleb. Revendo os resultados de seu trabalho, sua vida e provações e sacrifícios, Moisés tinha a impressão de que quase tudo havia sido em vão. E às vezes isso poderá acontecer conosco, né? Depois de caminhar nesta terra, né, fazer o nosso melhor, esforço e assim por diante, e parece que a gente vê tão poucos resultados. Mas não fiquemos tristes por isso. Eu creio sempre o seguinte, né? Eu acredito o seguinte, que a gente tem que fazer o nosso melhor sempre. Se vai, né, gerar frutos, aí é outra coisa. Mas deitar numa cama e inclinar nossa cabeça num travesseiro, sem a consciência pesada, sem pensar assim, puxa, eu poderia ter feito mais e não fiz. Então, o melhor é fazer aquilo que nós podemos, sem pensar no que vai acontecer, se vai dar frutos ou não, né? Moisés, ele pensou, puxa vida, quase 2 milhões de pessoas que eu tirei lá do Egito, e 2 somente que vão entrar, 2 pessoas, né? Então vejam, Deus seria fiel às promessas da aliança feita com o patriarca e com Israel. Além disso, o Senhor tinha algo que melhor para esse servo fiel e imperfeito. Eu pergunto, de todas as coisas que existem nesse mundo, de todas as coisas maravilhosas que ainda esse mundo possui, nada poderá ser comparado, veja, nada poderá ser comparado ao que Deus está preparando para cada um de nós, seus filhos, lá no reino celestial. Então tenha a certeza que tudo que nós temos nessa vida é passageiro, passa, estraga, envelhece, deteriora. Mas o que Deus está preparando para nós é algo maravilhoso e fantástico, né? Na parte agora de quarta-feira, nós encontramos aí então a ressurreição de Moisés. E o que nos ajuda aí, né, a entendermos essa questão da ressurreição é o que está lá no verso 9 de Judas, né, da Epístola de Judas. É ali que a gente entende que Moisés foi ressuscitado, porque não existe outra parte da Bíblia, né? E aqui nos diz sobre a morte dele. Lá em Deuteronômio 34, 5 e 6 é assim: assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale na terra de Moabe, diante de Bet-Beor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Então, o livro de Deuteronômio encerra a vida de Moisés dessa forma. Morreu, foi sepultado pelo próprio Deus ali no Monte Nebo, mas ninguém sabe exatamente onde que era a sua sepultura, né? Agora, quando Moisés faleceu, o povo, durante 30 dias, pranteou a sua morte. E morreu, lógico, o grande líder Moisés.
Eu posso sentir o seguinte, né? Depois que as pessoas morrem, que a gente dá muitas vezes valor à pessoa, né? Durante a vida, talvez eles não tenham dado o valor devido a Moisés. Agora morto, né? Prantearam por ele, né? E interessante que Moisés, como diz aqui a lição, morreu, foi sepultado, o povo pranteou, né? E as palavras do Apocalipse se aplicam muito a esta morte, né? Diz lá em Apocalipse 14:13. Felizes, né? Os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Bom, aí em Judas, verso 9, nos diz ali então que quando Jesus foi ressuscitar a Moisés, Satanás interveio e não queria que Moisés ressuscitasse. Imagina. E Jesus então teve que afastar Satanás ali, para que Moisés fosse ressuscitado. E interessante é que dois personagens bíblicos que estão no céu, Enoque, né, antes de Moisés, e depois de Moisés, Elias. Ambos eles não conheceram a morte, ou não passaram pela experiência da morte, porque eles foram arrebatados vivos para o céu. Agora Moisés não. Moisés, ele provou a morte, ele morreu e foi ressuscitado e hoje mora no céu. Quando Jesus esteve aqui na terra em seu ministério, ele teve o privilégio de reencontrar Elias e Moisés. Elias, então, passou a ser o representante de todos aqueles que um dia, e eu espero que eu esteja incluído nesse grupo, e você também, Elias representará aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. E Moisés representará todos aqueles, né, que morreram em Cristo. E a lição nos diz, né, contudo, a morte de Moisés não foi o capítulo final da história desse profeta. Eu, parafraseando este texto, eu posso dizer, contudo, a tua e a minha morte não é o capítulo final da história de cada um de nós. Porque quando Jesus voltar a esta terra, né, ele há de trazer vida para cada um de nós. E a gente encontra isso exatamente na lição de quinta-feira, né, quando fala sobre a ressurreição dos filhos de Deus. E é interessante, amados irmãos, que quando Jesus voltar a esta terra por ocasião da sua segunda vinda, uma das coisas maravilhosas que vai acontecer será a ressurreição dos justos que hoje dormem no Senhor. Todos desde Adão, né? Desde Abel, que foi o primeiro mártir, até o último que morrer antes da volta de Jesus e morreu na confiança da ressurreição, todos esses irão ressuscitar por ocasião da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Então, todos esses passarão por essa experiência maravilhosa. E outra, quando a pessoa ressuscitar, ela não irá ressuscitar com a morte ou com o acidente, né, que o vitimou, coisa parecida, não. Ele vai ressuscitar incorruptível, com um novo corpo, um corpo perfeito, um corpo santo e um corpo eterno, né, para sempre. Mas a Bíblia também diz que haverá uma segunda ressurreição. E essa ressurreição, o número já está dizendo, é a segunda. Essa segunda ressurreição vai acontecer só depois do milênio. E essa segunda ressurreição será a ressurreição da morte, porque todos que irão ressuscitar irão morrer novamente e morrer para sempre, né? Mas uma coisa importante, que se Moisés, né, morreu e Deus o ressuscitou, isso nos traz a esperança e é uma prova cabal de que a promessa de Jesus, que irá ressuscitar a todos aqueles que lhe foram fiéis e que morreram, isso vai acontecer. Então veja que bênção que Deus está preparando para todos nós, principalmente para aqueles que já passaram, então, ou estão mortos, né, em Cristo. Então, a lição nos diz que sem a promessa da ressurreição,
não temos nenhuma esperança. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia. Interessante que quando Jesus, também morreu, ele foi ressuscitado por Deus. E ao ressuscitar, ele disse para cada um dos seus filhos e a nós: olha, tenham a certeza, a plena certeza, de que todos vocês que morreram em Cristo, um dia terão o privilégio de ressuscitar. E como eu disse para vocês, uma ressurreição para a vida eterna. Mas aqui a lição nos diz algumas coisas que eu gostaria de pontuar, que eu acho assim muito importante, porque ela nos traz assim uma esperança, primeiro, sobre Moisés. A gente não sabe quanto tempo que Moisés ficou ali na sepultura. Não sabemos, Mas o fato é que um dia Jesus desceu à terra e o ressuscitou. E o levou então para o céu. Agora, na parte final aqui da lição de quinta, nos diz que sem a promessa da ressurreição, não temos nenhuma esperança. Não temos. A ressurreição de Cristo é nossa garantia. E lá em Hebreus 1:3 diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, na cruz como nosso cordeiro pascal, Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, e por causa disso nós temos essa garantia. Amém por isso, Nós temos essa garantia. Moisés foi o primeiro exemplo de ser humano pecador ressuscitado dos mortos. Que veja, primeiro, Enoque, que viveu antes dele, não morreu. Ele foi trasladado para o céu sem passar pela experiência da morte. Agora, Moisés morreu. E ele, então, é a primícia, foi o primeiro a ressuscitar dos mortos pelo poder de Deus. Por causa do que Cristo faria, Moisés foi ressuscitado, e por causa do que Cristo fez, se morrermos antes da volta de Jesus, nós também seremos ressuscitados. Então, talvez você que está me assistindo, eu também tenho queridos que já descansam no Senhor. Mas tenhamos a plena certeza que um dia, quando Jesus voltar a essa terra, ele há de trazer a vida a todos esses que durante a sua vida foram fiéis a Deus. Portanto, diz a lição, Moisés é um exemplo de salvação pela fé, a qual se manifestou em uma vida de fidelidade a Deus e confiança nele, mesmo que o profeta tenha tropeçado em algum ponto. Então, ele teve os problemas como nós todos temos, mas o seu pecado foi perdoado. Ele morreu e ressuscitou. Em todo o livro de Deuteronômio, Moisés chama o povo de Deus a praticar fidelidade semelhante, uma resposta à graça dada a eles, como foi dada a nós, que estamos às fronteiras da terra prometida. Uma coisa importante também de frisarmos aqui é o seguinte: alguns aproveitam essa ressurreição de Moisés para dizer assim, quando a gente morre, a gente vai para o céu direto. Não. Isso não tem amparo bíblico. E tampouco vamos para o inferno. Ou tampouco vamos para um purgatório. Não. Quando nós morremos, nós vamos para o pó da terra. Ficamos ali em sepultura e viramos pó. Então, só iremos ressuscitar por ocasião da vinda de Jesus. Agora, Moisés morreu e Cristo mesmo ressuscitou. Então, ele está morando no céu porque Cristo ressuscitou. Foi uma ressurreição especial. Agora, nós, se morrermos antes da volta de Jesus, nós iremos ser ressuscitados por ocasião da vinda de Jesus. Não antes e nem depois. Agora, depois ressuscitarão aqueles que morreram sem Cristo, que tiveram a oportunidade durante toda a sua vida de aceitar a Jesus e recusaram. Esses vão participar, então, o quê? Na segunda ressurreição. Muito bem. Na parte, então, agora de sexta-feira, deixa eu aqui virar minha lição, Então, diz assim, Quando exclamaram com raiva, faremos sair água dessa rocha, Números 20, verso 10, puseram-se no lugar de Deus, como se o poder estivesse com eles. Homens cheios de fragilidade e emoções humanas. Cansado da contínua murmuração e rebelião do povo, Moisés perdeu de vista
seu auxiliador todo-poderoso e sem força divina, maculou o relato de seus feitos como exibição de fraqueza humana. O homem que poderia ter permanecido puro, firme e abnegado até o fim de sua carreira, acabou sendo vencido. Deus foi desonrado perante a congregação de Israel, quando devia ter sido engrandecido e enaltecido. No Monte da Transfiguração, Moisés estava presente com Elias, que tinha sido trasladado. Foram enviados como portadores de luz e glória por parte do Pai ao seu Filho. E assim, a oração de Moisés, proferida havia tanto séculos, somente se cumpriu. Ele estava na boa montanha, dentro da herança de seu povo, dando testemunho daquele em quem centralizavam todas as promessas de Israel. Esta é a última cena revelada aos olhos mortais na história desse homem tão honrado pelo céu. Então, que lição maravilhosa nós tivemos a oportunidade de estudar durante todo esse trimestre, esse quarto trimestre de 2021. E fechamos com chave de ouro, falando sobre a ressurreição de todos aqueles que permanecem ou permanecerão firmes até a vinda de Jesus. Que Deus realmente possa nos abençoar. E eu quero agradecer a Deus por todas as oportunidades que nesse ano 2021 Ele nos concedeu. Hoje à tarde, logo após aí o teu almoço, você já vai poder estudar a nova lição, estrear a nova lição, a carta aos Hebreus e a nós. Eu tenho certeza que vai ser também uma lição maravilhosa, como foi a lição de Deuteronômio, e você já está convidado a participar, desse momento. Depois, você poderá preencher aí o teu CRM, se você vai à igreja, na sua unidade você já responde ao CRM, então você já vai poder fazer a questão da escola sabatina, Nós vamos encerrar esse programa especial de Natal, da Escola Sabatina, cantando o hino de número 42 do nosso inário, Noite de Paz.
Amém. Deus seja louvado, né, por esse momento muito especial. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito agradecemos por todas as bênçãos derramadas até o presente momento, pelo estudo da lição, por este programa de Escola Sabatina. Que o Senhor continue com cada um de nós e nos conceda um sábado muito abençoado, um Natal muito abençoado no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu quero agradecer de coração a oportunidade que tive durante todo esse ano de poder estar na sua casa, trazendo o programa da Escola Sabatina, justamente para auxiliar a todos aqueles, né, que não puderam ir à igreja por causa da pandemia, alguns estão aí acamados, né, doentes. Então esse programa é feito para você. Também alguns, né, que estão aí em viagens, estão com algum outro problema, também podem ou assistir, né, os programas da Escola Sabatina. E eu quero agradecer então de coração. Hoje o meu cenário é diferente, eu estou gravando aqui na casa da minha mãe, em Curitiba, e quero então, juntamente com minha família, né, desejar a você um Feliz Natal, um ano novo muito abençoado. Então nós iremos regressar com as gravações a partir então do primeiro sábado de fevereiro. Então que Deus possa abençoar a cada um de nós, que você tenha um 2022 muito abençoado e tomara, né, que seja muito melhor do que esse. E claro, sempre esperando, né, que estamos um ano mais próximos da volta de Jesus. Portanto, um Feliz Natal e um feliz 2022.